Oi, eu sou o Daniel MacLean, um carioca radicado em Porto Alegre, onde eu vim parar depois que minha esposa passou em um concurso para dar aula na URGS. E desde que eu cheguei aqui na cidade, a primeira coisa que eu ouço sempre que eu abro a boca é: tu não é daqui, não é daqui, não é daqui, não é daqui. De tanto ouvir isso, eu comecei a pensar em como outras pessoas que, como eu, também não são daqui, enxergam a cidade, como foram recebidas e como elas chegaram até aqui. Então, sem mais delongas, esse é o primeiro episódio de Tu Não É Daqui, né? Hoje eu recebo o cineasta, educador, guitarrista, multi-homem, youtuber, amigo do café, Magnum Borini. E aí, Magnum, beleza? Tudo certo, Daniel. Prazer estar aqui contigo, participar desse programa, né? Como você pode ver, eu já tô meio que misturando sotaque aí de paulista com gaúcho. Maravilha, bicho. Tudo isso aí que você falou é verdade, mas eu sou um pouquinho de cada coisa, entendeu? Então não fico... Como que eu posso dizer assim, né? Não sou... eu brinco dessas coisas, entendeu? Brinca eu sou nada, mais... cara, eu brinco. Eu brinco de tocar guitarra, eu brinco de fazer canal no YouTube. Youtuber é os caras que ganham dinheiro com isso, é famoso e tal. Eu não, eu só brinco ali. Eu até brinco que os vídeos que eu faço é pro meus amigos, entendeu? Sim. Nem tenho essa coisa de ser grande, essa pretensão, essa pretensão de conquistar públicos. Mas sim, eu tenho um canal no YouTube e tal. Que a gente vai chegar lá, eu vou Certo, querer saber sobre o Na certo. Fila do Show e os outros projetos aí que você tem. Vamos conversar. E você falou aí que você tá misturando já os sotaques, eu ia te perguntar justamente de onde tu é, e tu já deu spoiler aí que é de São Paulo. Exato. E aí eu queria entender, Magnum, Paulistano. da capital. Da capital. Boa. Porque, mas assim, né, da capital aquelas, porque eu cresci no interior, né? Então, assim, eu nasci na capital, morei com uns 4 anos, eu fui pro interior e no interior, por isso que eu tenho esse R assim, interior. Interior, mas cara, é ultra tranquilo teu. Eu morei em Barão Geraldo, ali que é onde tem a Unicamp, mas todo mundo fala, não, Unicamp é em Campinas, mas é em Barão Geraldo, ali que é o distrito e tal. Uhum. E, cara, lá era puxado, velho. Lá era tipo Ricardo, Porta, sacou? Entendi. Mas o teu é suave. Tanto suave. cara, que eu achava que tu era daqui, bicho. É Quando mesmo, eu te conheci, cara? tudo bem, eu ainda não era um expert nos sotaques, né? Mas eu podia jurar que você era daqui, cara. Aí um dia você me falou, eu sou de São Paulo. Eu falei, pô, bicho. Eu acho que o que entrega mais não é nem tanto sotaque, assim, de ser carregado as palavras, mas é mais das gírias, né? Sim. E talvez o jeito de falar tal. Sim. Porque o gaúcho ele tem um jeito de falar, né? Por mais que... Eu acho que todas as cidades são assim, tem bairros e localidades, a gente vai falar sobre isso. Que tem um sotaque muito diferente, muito particular, né? Mas aí, em um certo momento, a gente se afunda nesse assunto aí. Não, ainda tô aqui me tornando expert, assim, nas expressões. Tem umas coisas que eu ainda, tipo, a primeira vez que eu vi tá um frio de renguear acústico, eu falei, que língua é essa? Até eu entender o que queria dizer. Exato. Mas aos poucos eu vou pegando. E, cara, você falou que morou no interior de São Paulo, mas assim, conta assim brevemente a tua trajetória até chegar aqui em Porto Alegre, que é o cerne aqui da nossa conversa, né? Tipo, eu quero entender assim como foi que você chegou até aqui, mas dá um panorama geral. Geral. Não, assim, nasci em São Paulo, na capital. Como eu disse, com uns 4 anos mais ou menos fui morar no interior de São Paulo. Morei numa cidade muito pequena chamada Dourado, que não tinha prédio na cidade. Começa por aí. Então ótima cidade. Ótima cidade. Não tinha semáforo e tal. E era uma cidade que tinha muitas casas de pessoas ricas de São Paulo que iam pra lá curtir as férias, curtir o final de semana. Tipo casa de montanha, assim. Exato. Casa de campo. Então tinha uma galera que era rica mesmo, que ia lá só final de semana, e tinha uma outra galera que era moradores da cidade. Eu acho que a cidade tinha, na época, uns 4 mil habitantes. Bem pequena mesmo. Sim, bem pequenininha. E então, assim, eu cresci no mato e isso foi muito bom pra mim, sabe? E você ficou lá até... Aí eu fiquei ali dos 4, 5 anos até os 14, que foi uma época boa porque eu já tava querendo, através de filmes da MTV mesmo, eu queria conhecer mais a cidade grande e tal, não sei o que. Daí eu me mudei pra São Paulo bem nessa fase
adolescente e foi muito bom pra mim. Foi quando eu comecei a frequentar shows, a andar de skate, a conhecer uma galera bem diferentona que eu não ia conhecer no interior de maneira nenhuma. E foi muito bom pra mim. Foi uma infância muito boa. E aí em São Paulo me envolvi com essa galera do rock, com essa galera das artes. Comecei a fazer cinema e aí é que a gente entra nessa... você tem uma formação assim clássica em cinema ou você começou no do it yourself assim, tipo... Cara, cinema é o seguinte, eu tinha uma visão muito romantizada, muito mágica do cinema, né? Porque eu sempre quis contar histórias, certo? E o cinema era uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu sempre fui um cara muito criativo, assim, né? Eu criava muitas histórias com os meus bonecos e tal. Então, havia necessidade de eu contar história. E eu sabia, sei lá, naturalmente aprendi várias linguagens. A linguagem da história em quadrinhos, a linguagem da TV, do cinema, que são... Né? Ali intuitivamente. Intuitivamente, assim. Exatamente. E até da música, né? De contar a história através da música. Cara, porque a criança já tem isso nela, né, velho? Acho que a gente vai reprimindo isso ao longo do tempo, eu não sei, mas... Né, cara, eu vejo assim umas criancinhas, com uma criatividade, assim, com os bonequinhos e tal, e a gente vai se... né, vexando assim com isso, vai se fechando e de repente você fica engessado ali, aquela criatura assim. Né? É porque a gente começa a sentir mais medo, eu acho, e mais medo é mesmo de vergonha, né, cara? Sim, de fazer algo e tal, exato, né? do julgamento. Mas assim, daí o que aconteceu, cara? Eu tinha uma visão muito, assim, cinema muito romântica, entendeu? Eu sempre gostei de todos os tipos de filme, desde o Hollywood, assim, né? Até filme mais cabeça mesmo. Sim. Então eu sempre fui atrás por conta própria, comprava aquela revista 7 e tal, dava uma vida, pesquisava. Sim, pô, caramba, essa eu tinha esquecido, né? Tinha ficado aqui guardado, né? Eu era rato de locadora, né, cara? Então eu alugava muito filme. Pô, que massa, né, velho, que era. Assim, tipo, hoje em dia a gente fica ali em frente à televisão, ao computador, sei lá, pensando séculos ali, olhando pro Netflix, você passa mais tempo escolhendo e tal. E você entrava na locadora, eu pelo menos tinha, assim, essa relação de você pegar ali o VHS, né, num primeiro momento, depois o DVD, olhar aquela capa e tal, que é uma relação parecida com um LP, por exemplo, né, cara? Aquele tesão, assim, que dava de você pegar, ver aquela arte. Analisar melhor, né? Exato. Não era uma coisa tão distante, né? Sim. Por mais que o filme esteja vindo na TV, é um pôster com inúmeros, quase infinito. Sim. Né, cara? Então é como você disse, se você quiser, você passa mais tempo tentando escolher algo pra ver do que assistindo algo, né? Então, assim, mas assim, a minha formação não foi acadêmica, né? Podemos dizer. Então eu sempre tive uma vontade de contar histórias, mas não sabia como. Eu achava que tinha que ter dinheiro, alguém pra me patrocinar, um padrinho, coisa assim. E então eu não dei início a essa vertente cedo, né? Sim. Eu fui fazer isso depois que eu conheci uma mostra chamada Cinema de Bordas, que eu conheci vários realizadores do Brasil todo que fazem cinema caseiro. Que legal. Certo? E essa mostra tem muito a ver com por que eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Não, então daí assim, né? Comecei... Aí eu já fazia música, né? Tipo... A história da música é muito engraçada porque... Segundo... Meu pai apareceu com uma guitarra em casa. Certo? Sim. Do nada. Ainda lá em Dourado... Dourado Isso. Ou Dourados? Dourado. Mas seu pai tocava? Não, tipo, então, meu pai relação, não tocava, assim? não tinha nada. E ele chegou mas com uma guitarra. Mas curtia música? Não. Também não? Não, sabe? Não. Assim, meu pai gostava de ouvir música enquanto trabalhava, né? Que faz ainda prótese dentária. Que legal. Então, como ele é autônomo, ele trabalhava em casa, então ele deixava essa liberdade de ficar ouvindo música enquanto trabalha. Mas ele sempre ouviu disco music, assim. Ah, certo? Que doideira. Que é a moda da época dele. Sim. Então, ele sempre ouviu disco music. E daí, ele não tinha uma afinidade com o rock que eu tinha, né? Então, mas ele apareceu com uma guitarra em casa, né? Daí eu fiquei deslumbrado com aquela guitarra e falei, cara, tenho que tocar isso. Era? Lembro, a guitarra que eu toco até hoje, que é a Janine. Aquela Janine, aquela Janine vermelha. Tive uma Janine vermelha, que foi a minha primeira guitarra e me segue até hoje, né? Tá comigo até hoje. 20 anos esse ano. Som, inclusive. 20 anos, né? Fazendo esse ano. Demais. Que tá comigo, né? Sim.
Então, mas essa guitarra apareceu porque, segundo histórias, né, meu tio comprou um carro e ela tava no porta-mala, veio junto com o carro e ele Veio de brinde. Veio de brinde. E aí não tinha o que fazer, tava lá jogado, meu pai pegou porque achou bonito e não caiu na minha mão. Comecei a tocar, aprendi a tocar. Desculpa, você tem irmãos? Tenho. E você foi o único que se interessou pelo... Olha, meus irmãos... Eu tenho um irmão que toca também, né? Mas ele não leva isso a sério. Ele toca por hobby, toca no quarto dele e tal. E ele toca mais violão, inclusive, né? Nem toca tanta guitarra. E minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, né? Não é ligada à música, mas ela gosta de artes também. E tem um irmão mais novo ainda que também gosta de artes, mas ninguém toca assim. Entendi. Ninguém faz artes como eu faço. Sim, sim. Né? Então, todo mundo da tem família eu sou meio... emprego normal. Exato, todo mundo, exato. Você faz arte, mas você trabalha com o quê, né? Eu ouço muito isso. Tipo... Por aí. Começou mais na música, né? Porque, aquela coisa de adolescente, né? Pega a tua guitarra e grita o que você quer pro mundo, né, cara? Sim. E aí eu comecei com uma coisa bem anárquica, que é a questão do skate, né? Eu andei de skate um tempo, então eu tinha muita relação com a galera do punk rock lá, então eu conheci Ratos de Porão. E eu nunca vi um cara fechado assim, agora eu sou punk. Sim. Não, cara, eu era punk, mas escutava as disco music que meu pai ouvia também. Sim. Sabe? E ouvia outras coisas. Sem levantar uma bandeira e defender Tanto que eu andava com os punks, eu era cabeludo, tá ligado? Sim. Enfim, E aí começou na música, mas depois do cinema de bordas eu comecei a fazer cinema também. Falei, cara, se um monte de gente tá fazendo um monte de filme legal em casa, por que eu não posso fazer também? Então, primeiro você chegou lá no Festival de Cinema de Borda como um apreciador ali, apreciador depois de cinema. Como um realizador. Exato, eu sempre fui muito fã de filme de terror. Sim. Né? Porque a gente pegou o cine trash em meados dos anos 90. Como não amar, né? Então, assim... Zé do Caixão no seu melhor. A gente chegava em casa, pegava aqueles filmes... clássico da entrada. Exato. A gente já falou sobre, inclusive. Inclusive. Mas aí o pessoal vai pensar que a gente já é muito íntimo, né, Daniel? Você não explica por que a gente... Enfim, pra contextualizar, eu conheci o Magnum através de um amigo lá do Rio, que é o Ramon, aliás, grande abraço, Ramon, mais conhecido como Zé Colmeia. Zé Colmeia, grande pessoa, carinho imenso por ele. Baita cartunista, cara, nota 1000. Zineiro, enfim. E quando eu tava prestes a vir pra cá, eu trocando uma ideia, assim, até pelo Instagram, nem foi ao vivo, com o Zé Colmeia, ele falou, cara, tenho grandes amigos lá em Porto Alegre e vou te botar em contato com a galera, assim, porque eu não conhecia ninguém, né? A primeira vez que eu vim a Porto Alegre foi em maio do ano passado, pra Fabienne, minha esposa, prestar aqui o concurso. A gente não tinha até então nenhuma pretensão, assim, nem passava pela nossa cabeça vir pra cá, a gente morava no Rio, enfim. Eu tinha lá minha vida profissional e tal. E a gente caiu aqui meio de paraquedas, ela fez o concurso, a gente falou, bom, por que não, né? Pintou, era na área dela, vamos tentar, vamos ver e tal. E depois, se passar, a gente pensa o que faz da vida. E no final da semana que ela terminou de fazer o concurso, já saiu o resultado que ela tinha passado. E a gente começou a pensar, vamos, não vamos e tal. Falou, cara... Né, assim, no contexto atual do país, em que concursos públicos a gente, principalmente na área da educação e principalmente a antropologia, que é a área dela, né, que hoje em dia é visto como um grande inimigo, né, qualquer pensamento crítico, né, a caça às bruxas, enfim, a gente decidiu vir. E aí o Ramon me colocou em contato com o Magnum, falou do Daniel Vilaverde, enfim, da galera que realiza aqui no underground e tal, e a gente se conheceu no Signos Pub, se não me engano. Exato. No show do Velho de Câncer, talvez, e uma outra galera, né? E foi o meu primeiro contato ao vivo com o rock gaúcho, assim, sabe? Essa instituição que eu sempre achei maravilhosa, muito doida, assim, né, cara? Porque é um lance muito... a parte do que a gente costuma ouvir, assim, pelo menos ali na região sudeste e tal, e com características próprias, enfim. Mas o Magnum já é velho de guerra aqui em comparação comigo, que eu tô aqui há 1 ano e 3 meses e tal. Enfim, e aí a gente começou a trocar muita ideia, eu e Magnum.
A gente começou a levar um som de vez em quando, tipo só uma dupla, guitarra e bateria. Começou assim, né? Pô, você toca alguma coisa? Não, toco bateria. Não, toco guitarra. Eu lembro que você me mandou uma mensagem, essa bateria aí, toca mesmo ou é só onda? Pose aí, tá? Não, é que você tipo, botou uma foto tocando com a bateria, uma foto em Instagram e Facebook, todo mundo bota o que daí é, eu falei, né, bicho? Pô, essa foto eu falei brincando, né? Claro, não era nenhuma... Mas foi meio como intimação, pô, vamos tocar sim, e tal. vamos fazer. E aí, pô, eu tava sem tocar, né, cara? Pô, tava me coçando todo, porque, cara, ter banda pra mim, assim, ó, tá no palco pra mim, seja como músico, ou até como professor. Sim. É muito gratificante, sabe, cara? Eu vejo, legal. Assim, muito Não, e legal sentido você da minha traçar vida. esse paralelo entre a profissão de músico e de professor, né? Você não deixa de estar ali num palco e tá passando alguma coisa pra alguém e recebendo também, E recebendo, né? também, troca. Exato, é uma troca. Não, eu como professor, que a gente vai chegar nesse ponto aí, sim. Sou um cara muito... Eu aprendo muito com os alunos, sabe? Ainda mais hoje em dia que eu dou aula de youtuber, por exemplo, que uma legal. coisa que eu falei que eu não era no início e não sou, mas eu ajudo quem pretende ser, e aí, cara, eu aprendo muito com os alunos. Que legal. Né? Que legal. Porque eu não sou um cara muito da tecnologia, né? Eu sou meio bicho do mato, assim, eu fui ter celular tarde, computador caseiro tarde. Mas você faz, né, bicho? Cara, eu tô, assim, com a ideia desse podcast desde o meu primeiro dia aqui. E só hoje eu tô tendo a coragem de realizar aqui com a ajuda do pessoal da Yoho Music, do Luiz, que lançaram essa provocação de quem tinha projetos de podcast e tal. E eu falei, bom, tá na hora agora de tirar do armário e tirar da gaveta esse projeto. Exato. Mas aí, cara, a gente parou no Festival de Cinema de Borda, não é isso? Cinema de Bordas, é o seguinte, cara, Cinema de Bordas... Que foi o teu link pra vir pra cá. Que foi o meu link pra vir pra cá. Agora vamos entrar nesse... Que assim, ó, com o Cinema de Bordas acontecendo, ali em 2008, 2009, tal, formou-se um grupo muito legal de realizadores, né, que se enxergavam através de um cinema caseiro, cinema... Como a gente falou, eu gostava de filme trash, filme de baixíssimo orçamento, feito com muita criatividade. A proposta dos filmes eram essas. Né? Não era necessariamente filme de terror, mas filmes feitos praticamente sem orçamento, mas com muita criatividade, tendo uma história para contar e tal. Então eram filmes incríveis. E aí eu comecei a frequentar esse festival, né? Todo ano eu ia. Que acontecia onde exatamente? Acontecia em São Paulo, no Itaú Cultural. Ah, tá, que bacana. Tá. É um grupo de acadêmicos da Universidade Anhembi Morumbi, era uma pesquisa deles isso, né? E um pessoal muito legal, assim, muito aberto à conversação. Então eu fiz muitos amigos ali, né? E vinha gente, ia para São Paulo, né? Pessoas do Brasil inteiro. Então a gente tinha, por exemplo, o Rodrigo Aragão, que era do Espírito Santo. Sim. Aí vinha gente do Amazonas, vinha gente do Rio Grande do Sul pra lá, tipo Felipe Guerra. Então a gente acabou se conhecendo, né? E através desse link, desse grupo de amigos, eu conheci minha esposa. Ah, que bacana. Certo, porque ela também já fazia cinema da mesma maneira aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Sim. Antes de eu conhecê-la, né? Então eu adicionei ela, tal, achei ela bonita, tudo. Então vocês não tinham se conhecido ao vivo? Não tinha se conhecido. Foi pela internet, foi na verdade quando o Facebook começou a ganhar corpo no Brasil, né? Entendi. E aí, tipo, amizades sugeridas ali, essas coisas. Aí pra 2010, aí, pô, um monte de amigo em comum, tal, vou adicionar essa gata aqui e tal, vamos trocar uma ideia. Eu tava solteiro e, sei lá, eu sempre fui um cara de namorar. Sim. Mas nunca tive muitas namoradas, então eu ficava bastante tempo com as namoradas, né? Entendi. Então eu tava já uns 2 anos solteiro, assim, e quase desesperado. Né? Falando que vai ser da minha vida agora, vou procurar vou virar padre. Não faz isso. Pelo amor Tava quase. Aí o que aconteceu? Ela entrou na minha vida, né? Ali pelo Facebook, e a gente começou a conversar, e por um acaso ela ia pra São Paulo naquele ano, 2011. Ia pro festival. Que legal. Né? E aí
daí a gente se conheceu lá no festival, né? Ficamos juntos e conheci a Pomba e foi super legal. Pomba é o apelido, né? O nome dela é Cláudia, mas ela é conhecida como Pomba Cláudia, porque ela vem de cinema. Ela também é uma garota uma mulher multimulher, assim, multitask. sabe? Faz um monte de coisa, assim. Então ela fazia quadrinhos e quando ela assinava os quadrinhos e textos de um blog, ela assinava como Pomba. Saquei. Porque a Pomba, ela me explicou isso, eu tô falando por ela agora. Mas eu não costumo fazer isso, tá? É só porque ela não tá aqui. Sim. Pomba é porque é tipo um zumbi da cidade, sabe? Sim. É tipo a resistência. Sim, A Pomba é o animal que resiste ao... Tipo assim, vocês construíram uma cidade aqui, um monte de concreto, uma coisa que não é da nossa natureza, mas a gente vai ficar aqui igual. Aí, vai ocupar. Exato, vai, A gente tá ocupando ainda aqui. Ainda vai cagar na cabeça de quem estiver no meio do caminho. Exatamente. Então essa figura, esse simbolismo que é a Pomba nos centros urbanos é ela. Legal também. A analogia, cara. Não, é bem bacana assim, a ideia dela. E ela é uma mulher incrível, né? Além de ser a mulher mais linda do mundo, ela é muito talentosa. Que legal. Então, eu tô muito feliz com ela e é isso. A gente se conheceu, se apaixonou e estamos aqui. E aí, vocês se conheceram, se apaixonaram e continuaram conversando. Ela voltou pra cá, ela já morava aqui em Porto Alegre. Já morava aqui em Porto Alegre. Tá. E ela é de Porto Alegre? Ela é de Porto Alegre. Tá. Viveu a vida toda aqui. Boa. E aí eu fiquei em São Paulo, mas logo eu já dei um jeito de vir pra cá pra visitar. Pra visitar e ver. E você já conhecia Porto Alegre, não? Não. Foi sua primeira vez? Não, minha primeira vez. E, cara, qual foi, assim, a sua primeira impressão, assim, sei lá, se é que você se lembra, né? Que isso foi o quê? 2011? 2011, não, mas eu me lembro, sim. E aí você chegou aqui... Como foi, assim, a receptividade aqui dos locais, dos porto-alegrenses contigo? Sim. Qual foi o sentimento que você teve quando chegou aqui, as suas expectativas da cidade e tal? Cara, assim, a Pomba, ela tem muitos amigos, é uma pessoa muito famosa aqui. Sim. Então, assim, ela... Quando eu vim pra cá, eu tive uma impressão muito boa da cidade, porque todo mundo me recebeu bem. Que legal. Tipo assim, as coisas eram perto, tudo era perto, Sim. Era barato, era mais barato que São Paulo. Sim. Tinha uma coisa que eu achava muito legal, que em São Paulo não existe, que é calçadas largas, entende? Então, assim, a cidade é arborizada, tem parques que não tem grades, né? Então, assim, sim, cara, sabe? São pequenas coisas que às vezes o porto-alegrense não percebe. Mas que faz muita diferença. Esse exercício aqui que eu tenho pensado e estava no papel e agora a gente está tendo a oportunidade de colocar em prática do podcast, era justamente para me ajudar também a ter a visão de outras coisas da cidade. Bom, antes de mais nada, eu sou um apaixonado por Porto Alegre, até porque, bom, a minha filha nasceu aqui, né? A gente chegou aqui, a Fabiane já estava bem grávida e a Estela, nossa filha, nasceu aqui em dezembro. E eu vejo a criança que ela é aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza que é completamente diferente do que ela seria no Rio. Principalmente nesse momento complicado, assim, que o Rio está atravessando, né? O Rio é uma cidade historicamente complicada, com a questão da violência, da segregação, da disparidade ali enfim, entre as camadas sociais da cidade. E eu acho que aqui ela é uma criança muito mais feliz e tranquila do que ela seria no Rio. Então, o exercício aqui de estar vendo Porto Alegre também com a ajuda de outros olhos, e hoje aqui, né, eu tô usando você para isso, para de fato eu começar a perceber outras coisas para onde eu não prestava muita atenção. Então, essa ideia do parque sem grade, cara, eu não tinha pensado nisso, mas realmente, cara, assim, eu moro ali perto do Parcão e eu desço, cara, em 2 minutos eu tô ali com a Estela, uma bebezinha pra ela ver tartaruga, pato e tal, cara, isso é, né, assim, no meio de uma cidade grande. Exato. E é uma cidade que você tem todas as opções de uma cidade grande, uma vida cultural que eu acho muito bacana, efervescente e tal, e muito plural, entendeu? Pelo menos em relação ao Rio, assim, eu acho que o Rio também, culturalmente, vem atravessando um momento muito complicado.
Eu acho isso fascinante, cara. Então, desculpa, eu só peguei assim o caminho ali que você tava falando disso, que era uma coisa pra qual eu não tinha atentado, apesar de me causar assim, um grande, né, prazer de ir nos parques da cidade, que são muitos e são muito bem cuidados, a meu ver, pelo menos, né? Uhum. Então é isso, continua. Perdão, não, mas eu acho que é por aí, sabe? Eu, como a gente conversou, sou um cara da área do cinema. Como eu disse, eu sou um cara que eu não fico restrito a um tipo de cinema, né? A um gênero ou a um estilo. Então eu gosto de ver filme de tudo quanto é tipo, né? Desde os blockbusters até os mais alternativos. Então, no centro de Porto Alegre você tem essa gama de cinemas, né? E cinemas de rua, né? Que Exato. não é uma coisa mais tão comum assim. Que não é mais tão comum, que atende essa demanda, entendeu? De um cinema mais alternativo. Então, se a gente for contar ali, no centro de Porto Alegre, a gente tem vários cinemas ali. Eu acho que umas 5 ou 6 salas não, né? Espaços de cinema, que tem espaço que tem mais que uma sala, por exemplo, a Casa de Cultura Mário Quintana. Que, cara, assim, filmes do mundo todo, filmes pra tudo quanto é gosto, sabe? Tudo quanto é tipo. Vai ter uma sessão ali no Capitólio que vai ser de madrugada, sabe? Legal. Eu acho que essa semana ou semana que vem, não sei ao certo, dia 2 de novembro. Massa. Vai ser filme de terror, então a galera que curte aí procura já fica a agenda. Já fica a agenda. Porque assim, cara, coisas que não rolavam em São Paulo, sabe? Às vezes até tem uma coisa, por exemplo, eu ia na Cinemateca de madrugada, só que assim, cara, ia o grupo de 5, 6 amigos, sabe? Pra ver 3 filmes a madrugada toda. Sim. Isso é muito pouco pra uma cidade totalmente de São Paulo. Exatamente. Entende? E mesmo nós, por exemplo, eu não morava na zona periférica, né? Eu morava num centro expandido. E mesmo pra mim era difícil chegar lá. A questão da mobilidade urbana em São Paulo pega muito, sabe? Sim. Então é muito complicado, assim. Então, se eu quisesse ir na Cinemateca brasileira, é inviável, sabe? E ainda bem que tinha 3 filmes, porque se tivesse algum filme que parasse no meio da madrugada, eu não ia ter como voltar embora. Voltar pra casa. Eu ia ficar pela rua, perambulando ali ao redor, entendeu? Sim. Então é muito complicado, assim, sabe? Sim. Essa questão. Mas Porto Alegre, esse é só um exemplo, o cinema. Né? Mas tem outros, tem shows, música autoral aqui é muito bem vista, né, cara? Que a gente também já vai chegar nesse assunto, mas me prendendo aqui a sua primeira visita, que você chegou a frequentar alguma sala de cinema nessa sua primeira vinda aqui para Porto Alegre? Sim. Você se lembra onde você foi? Eu fui ali no Cine Bancários. Que é em frente de onde você mora. Que é em frente à minha casa, Podia falar isso? Podia, claro. Tem spoiler de onde o Magno mora. Não, eu moro na famosa Rua da Ladeira. Boa. Que é uma das ruas mais legais da cidade. Sim, porque sim. Tem de tudo ali. Tem sebo, tem cinema. E tem um boteco ali bem tradicional, tem um boneco ali, né? o Twin, que é bem tradicional. Sim. Eu fui no Twin quando eu vim a primeira vez, eu fui no Twin. Eu fui na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu fui, assim, nos lugares onde todo turista vai. Sim. Mas eu fui, sim, no cinema e eu lembro que eu vi um filme. Eu lembro até o filme qual era. Era um do Nelson Rodrigues, que é o... Caramba, Bonitinha Mais Ordinária, só que dos anos 50. Final dos anos 50. Não, começo dos 60. 63. Então, acho que foi a primeira adaptação que rolou. Que legal. E, cara, adorei o filme. Eu acho que, foi foda, assim. Eu e a Pomba fomos e foi muito legal. E tem uma hora ali que o cara fica falando, meu cadelão, não sei o que, e a Pomba ficava me chamando de cadelão também. Mas enfim, tá? Não, então, eu fui, cara, e uma coisa que eu fiquei muito impressionado aqui é o X, né? Sim. Todo mundo se impressiona com o X porque é muito bom e muito barato, tá ligado? Cara, a comida aqui em geral é muito barato, que foi responsável pelos meus 8 quilos a mais desde que eu cheguei na cidade, né? E, cara, também. O X, assim, eu só comi uma vez o X. Desculpa eu falar X, né? É o X, perdão. Um sacrilégio aqui com
com a comunidade do X. Mas pra mim ainda é uma incógnita, cara. O X, ele pra mim tá assim numa categoria que eu não sei definir. Ele não é um hambúrguer, ele não é um salgado. Não, cara, ele é uma refeição. O X é uma refeição, vem num prato, o tamanho do prato. Só que é num formato de lanche, né? Sim. Só que é um lanche gigante, entendeu? Cara, é muito, muito foda. E assim, qual é os teu sabores. X preferido? Cara, o coração, né? X-coração, clássico. Coração, Bom, né? eu não como carne Clássico já há daqui. muitos anos, inclusive acho que tô num lugar... Muita gente, mas tu tá indo morar no sul? Não... Cara, Porto Alegre é muito forte, assim, né, no vegetarianismo. Tem 1 milhão de restaurantes veganos pela cidade, maravilhosos e muito baratos. E muito baratos, acessíveis. Muito. Eu lembro a bons, primeira vez que eu vim aqui, eu fui num restaurante, um buffet livre, com sobremesa. Cara, a gente pagou, tipo, sei lá, R$19 cada um, com suco, sobremesa, tudo. Falei, tô no paraíso, cara. Exato. Né? Exato. Não, aqui come-se muito bem. Sim. Inclusive, não só... Como você mesmo disse, né? Eu tenho vários amigos que são vegetarianos e veganos. E eles, cara, me apresentam vários lugares. Sim. E eu vou e provo a comida vegana e vegetariana. Uma coisa que eu tinha muito, sei lá, restrição, assim, em São Paulo. Sim. De, tipo, é uma galera, um grupo muito fechado, né? Não vão me receber bem porque eu... Tal. Mas aqui eu acho que... Mas aqui, eu não sei, talvez fosse uma outra época, né? Exato, cara. Eu percebo que muita coisa... Bom, eu sou vegetariano desde 2010 e, assim, não só de dar acessibilidade aos produtos, até em mercado, cara. Hoje em dia, em mercado comum, você encontra um queijo vegano, você encontra, sabe, produtos sem nada de origem animal. Mas também a visão com que os dois lados se enxergam, sabe, dos onívoros e dos vegetarianos. Eu acho que há mais, assim, uma comunhão entre todos os lados, né? Não, e é legal, porque, assim, independente do local, do comércio ali que a gente tá falando, cara, tem muitos que fazem até como que eu vou dizer... a opção vegetariana e vegana, né? Sim. E eu já ouvi casos assim do amigo meu que falou, olha, eu adorei esse X vegano, só que eu quero com bacon. E aí, sabe o que falaram pra ele? Desculpa, meu amigo, a gente não faz porque a gente usa outra chapa e tal. Então, há esse respeito. Na realidade, só é vegano de fato se você utilizar outro que não tenha contato nenhum com nada de origem animal. Então, né? assim, rola o lance que não é só comercial, entendeu? Sim, exato. Porque se fosse só comercial, o cara ia falar, né? Eu quero vender meu lanche aqui. Não, essa semana eu fui no mercado aqui e vi um hambúrguer 100% planta, não sei o que, de um baita de um abatedouro aqui, sabe? De um matadouro desses mainstream aí, que eu não vou dizer aqui a marca, mas enfim. Mas aí, cara, desculpa, eu joguei o assunto pra outro lugar. Não. Vamos voltar aqui pra Porto Alegre, que é o que nos interessa aqui. E aí você veio essa primeira vez pra cá, já teve essa primeira experiência assim, turística e tal. Sim. E aí vocês ficaram um tempo nessa relação à distância. E como foi a decisão de vir pra cá? E por que você vir pra cá e não a Pomba ir pra São Paulo? O clima da cidade favoreceu isso? Assim, o clima que eu digo, né? Clima geral, não o clima do tempo, mas atmosférico, assim. Cara, é verdade. Isso, assim, ó. São Paulo é uma cidade muito caótica. Sim. Né? E eu já tava de saco cheio, na real. Já tava querendo me mudar. Se não fosse pra Porto Alegre, se por um acaso eu não conhecesse a Pomba, eu ia me mudar pra outra. Eu não ia continuar em São Paulo. Isso eu tenho certeza. Já é uma certeza. Isso já é uma certeza. Então, assim, Porto Alegre veio e eu conheci, foi muito agradável pra mim, me senti super bem na cidade, super bem recebido. Então falei, cara, por que não eu mudar em vez de ela vir pra cá e eu me prender mais nessa cidade que eu não aguento mais, entende? Sim. Então, e outra, ela é professora, né, de rede pública. Tá. Então e eu acho que aqui, tá. Exato. Não, mas eu acho que não é que ela estivesse presa aqui, eu tinha que vir pra cá. Ela deu a opção, você quer que eu me mude pra São Paulo e tal. O importante era a gente ficar junto, né? Que legal. E aí eu falei, não, eu prefiro eu me mudar, tal, só me dar um tempinho, me estabelecer aqui umas questões financeiras, né? E já me mudo, já vou.
Então foi isso, esse foi o combinado. Porque eu gostei da cidade, gostei daqui. Ela gosta daqui também, né? Sim. Ela não vê a cidade, né, como uma cidade ruim. Então foi melhor, né? E foi isso que aconteceu, assim. Foi bem natural, na verdade, assim. Que legal. Então não foi uma imposição nenhuma, assim, tipo, ou você vem ou a gente termina, sabe? Algo sim. do tipo. Mas eu vim por conta própria mesmo, eu que escolhi vir, na verdade. Ela tava bem aberta, assim, a se mudar também pra São Paulo e tal. Mas assim, cara, Porto Alegre, a gente ficou namorando à distância 3 anos e meio. Tá, então você veio pra cá em 2014, é isso? Final de 2014. Tá. E aí, 2014, me mudei definitivamente. E foi muito bom, assim, cara. Eu digo que eu fui bem recebido pela cidade, porque, por exemplo, em 2015, eu dei 3 oficinas de cinema. Que legal. Que foi super bem recebido, sabe? E eu não dependi de ninguém pra fazer assim, sabe? Sim. Na verdade, eu tive apoio. Que ótimo. Que foi da Casa de Cultura Mário Quintana e do Centro Cultural Érico Veríssimo. Que bacana. E onde foi ministrado o curso? Foram nesses dois nessas lugares. 2 casas. Que legal, cara. Então, assim, foi muito bom os cursos, assim, trouxe resultados surpreendentes, muito melhor do que eu imaginei que fossem, assim. E teve um grande público, né? Na oficina da Casa de Cultura Mário Quintana tiveram oficina de cinema, né? Tiveram quase 30 inscritos, eu acho que 27 ou 28 inscritos. Bacana. O limite era 30, né? Então, assim, foi muito legal, assim, né? O resultado da oficina foram 3 curtas. A que eu fiz na Casa de Cultura Mário Quintana foi um curta também, e depois eu fiz uma oficina de roteiro. E esse material tá em algum lugar, assim, acessível? Sim, tem um canal que se chama Borini Cinema no YouTube, e todos os resultados de oficinas eu coloco ali. Que ótimo. Mas assim, é legal porque esses lugares cederam espaço pra mim, entende? Sem cobrar nada, sem... Claro, tem sempre uma contrapartida, né? Você tem que oferecer algo também. Mas São Paulo é muito business, sabe? Então tipo assim, te receberam bem aqui, abriram espaço para um realizador que não é daqui, assim, originalmente. Exato. Legal. Entendeu? Sem assim, quem é você, o que você já fez, qual é teu nome. Não, é assim, teu projeto é legal, pô, bacana, vamos ver, vamos tentar, vamos te dar essa chance, sabe? Bacana. Isso que é... Putz, eu só acho demais, assim, coisa que São Paulo não existe. Desculpa, São Paulo é business. Sabe? Você vai conseguir algo, você quer algo, o cara já tá pensando em lucrar em cima de você. A Vives não ganharam nada. O dinheiro das inscrições, que eles só falaram, a inscrição tem que ser valor acessível, né? Você não, é legal ter essa preocupação. Claro, claro. Pra ser democrático, né, cara? Então, e aí eu falei, não, tudo bem, por mim tudo bem. E o valor das inscrições eram todo meu, entendeu? Então, assim, super legal isso, sabe? Muito legal. E aí, sabe, sendo recebido dessa maneira, né, cara? Não como tem que como você não, vai querer não voltar gostar da cidade, né? Então foi muito legal, assim, cara. Não, que bacana, cara. E você veio pra cá, tipo, de mala e cuia, assim, você trouxe, tipo, armário, ou você veio com a mochilinha, e eu pergunto isso porque a minha mudança pra cá, cara, eu nunca tinha feito uma mudança, eu me mudei muito, mas, assim, muito na época que eu morava com os meus pais ainda, a gente era de uma cidade muito pequena, e aí na vida adulta eu saí de lá e fui morar mais na região central, assim, do Rio. Mas uma mudança, assim, com mala e cuia, né, família e tal, essa foi a primeira vez interestadual, assim. Então foi um trampo, um estresse e tal, que eu tô até hoje me recuperando disso. Então eu gosto de saber como é que é a experiência, assim, das pessoas, como é que foi pra você isso, assim. Cara, a minha não foi muito diferente, não, no estresse. Só que é o seguinte, né, como eu te falei, eu sou um cara meio do faça você mesmo, né? Sim. Então, eu já não tenho muita coisa, né, cara? Eu não sou um cara muito acumulativo. O que eu tenho, assim, são coisas que eu gosto bastante, que eu tenho até um apego afetivo, assim, né? Que são livros e instrumentos musicais. Não são muitos, né? Não, filmes hoje em dia tá tudo digital, né, cara? Então hoje mas em você dia ainda tem uma boa coleção lá de DVD. Não, eu tenho os DVDs lá, eu tenho tal, mas o que me prende mesmo é
os livros e os instrumentos, né? Sim. Então isso foi o que roupa eu nunca tive bastante, então não é uma coisa assim que me preocupou bastante, né? Não trouxe nenhum animal, apesar de ter animais da família, né? Ficaram com eles. Ficaram lá com seus pais. Exato. Tá. E então não trouxe animais, é uma facilidade, né? Porque tem essa preocupação também. Mas assim, o que aconteceu? É uma história muito legal, porque eu ia pagar uma mudança, mas era muito caro. Né, caríssimo. Mudança muito caro. Estadual é uma coisa terrível. E eu tinha uma grande preocupação, porque, como eu falei, eu tenho pouca coisa, mas são coisas que são afetivas pra mim, né? Sim. Então, se, por exemplo, roubassem a minha guitarra, eu não ia saber como viver sem mais, entendeu? Pô, aquela Janine ia ser então, um crime. assim, eu falei, cara, é melhor eu mesmo fazer essa mudança. Como eu não dirijo, né, um amigo meu se dispôs a fazer essa mudança. De São Paulo, 1.500 quilômetros de São Paulo a Porto Alegre. E aí, o que eu fiz? Eu aluguei um carro. Canonizar esse amigo. Aluguei um carro. Um carro grande, né? Não precisa falar a marca, mas um carro grande. Uma perua. Uma perua, Daí que hoje em dia é SUV, né? Perua, né? Pelo amor de Deus. Daí assim, colocamos a mestralha tudo lá e viemos, entendeu? Que massa. E aí viemos ele e mais um outro amigo que também não dirigia, mas estava vindo dando apoio. Dando apoio ali, moral. Tudo. E vocês vieram no batidão só, pararam no meio do caminho? Aí é que tá. Como eu não dirijo, eu não sei como que o cara se sente dirigindo, né? É cansativo. Se é cansativo. Bom, eu odeio dirigir. Eu dirijo, mas eu odeio. Então, né? Eu não sei. Aí eu pra pensei, mim é cansativo pra cacete. Cara, 1.500 quilômetros pra caramba. Sabe? Eu não sei as condições da estrada. Eu não sei se é uma estrada tranquila, se é uma estrada toda esburacada, se é uma estrada cheia de caminhão querendo te passar ou não deixando você passar. Enfim, não sei como é que é o estresse de dirigir. Sim. Né? Então eu falei pra ele, cara, eu pretendo, a gente vai uma parte do caminho, dorme, quando escurecer e tal, se tiver cansado a gente dorme e depois a gente continua, né? E aí ele resolveu que não, eu tô bem, tô seguro, vamos embora. E aí a gente veio diretão. E aí foi isso, e ele é um cara muito legal, é o Felipe Padilha. Hoje em dia tá lá em Boston. E aplausos pro Felipe que trouxe o Magnum pra cá. Hoje em dia tá lá em Boston. Foi recentemente. Não foi de carro, né? Não foi de carro pra Boston. Poderia ter ido, hein? Mandei aí. Pô, você aí aguenta, né? Aguenta vir pra Porto Alegre. Sem dormir pra cá? E, cara, assim... Aí rolou essa mudança e tal, e você tá aqui desde o final de 2014, você vê, assim, alguma mudança significativa na cidade? Porque uma coisa também, assim, as coisas que eu mais ouço, além do tu não é daqui, as pessoas ficam, mas você saiu do Rio pra vir pra cá? O que eu acho, assim, muito doido, porque eu acho que é uma cidade, enfim, é um estado com uma vida cultural muito intensa e, né, tem enfim, tradições muito fortes e tal, e é um povo muito orgulhoso daqui, mas que sempre, pelo menos comigo, fica surpreso, assim, de eu ter saído do Rio, vir pra cá, o que eu vim fazer aqui e tal. Eu não consigo muito entender isso, porque eu acho uma cidade tão interessante, assim, né, tão bacana, e sempre ficam surpresos, assim. Aí a surpresa maior é quando eu digo que eu vim acompanhar a minha esposa que veio trabalhar, porque sempre perguntam assim, não, mas tu veio a trabalho, né? Eu falo, não, cara, não vim. O meu trabalho me permite, né? Enfim, eu sou locutor, então eu tenho o meu home studio, gravo tudo daqui, mando pros clientes e tal, né? A tecnologia aí, que eu não sou um grande fã da tecnologia, mas nesse ponto nos ajuda demais. O que é muito curioso, eu tá falando isso, tá usando um laptop aqui no meu colo agora, tá com um computador aqui na minha frente, e usar isso para trabalhar todo dia, mas enfim. Então as pessoas ficam muito surpresas quando eu digo que eu vim acompanhar a Fabienne e tal. E outra coisa que eu ouço muito é falarem, não, mas aqui tá horrível e tal. E, cara, eu imagino, assim, bom, como eu falei, eu não conhecia Porto Alegre antes, eu conheço desde maio de 2018. Eu imagino que talvez esteja muito pior do que já tenha sido algum dia, mas pra mim ainda é um oásis de tranquilidade, é claro, né? Falando aqui Sim, como um privilegiado de morar num lugar bacaninha e tal, assim, mas
eu acho ainda uma cidade que nos permite viver com uma certa tranquilidade e tal. Você percebe, assim, alguma mudança? E assim, eu trouxe o papo para esse ponto de uma possível mudança negativa, mas não necessariamente. Tem alguma mudança, assim, grande que você tenha visto na cidade, para melhor ou para pior, ou de infraestrutura, de clima, de... Não, assim, ó, de 2011, da primeira vez que eu vim pra agora, 2019, sim, eu sinto uma grande mudança, tá? De 2014, 2015 pra cá, não. Teve alguns anos ali, principalmente 2016, 2017, vi que pioraram bastante. Questão de criminalidade, vamos colocar assim, né? Tinha amigo meu que todo final de semana um amigo meu era roubado, era um depoimento, putz, foi assaltado na Cidade Baixa. Sim. Inclusive, se não me engano, a gente tava num show do Zanettini, do Sound System Samurai, se não me engano, na Casa Obscura, que é um baita lugar, que eu adoro, que abriu recentemente, a gente já foi algumas vezes, né? Sim, sim. E alguém chegou dizendo que tinha sido assaltado. Exato. Né? Foi até numa segunda-feira, né? Exato, foi ali na Garibaldi, né? Mas não foi assaltado ali na rua, né? Foi assaltado ali, perto e tal. Exato. Mas foi o primeiro caso, assim, que eu ouvi, né? Bom, tudo bem, confesso, não saio muito de noite, porque eu tenho uma bebê. Sim. Né? Mas, assim, eu nunca tinha ouvido alguém, assim, dizer, fui assaltado, assim, tipo... Não, então, rua. teve uma época que era constante, assim, e eu mesmo fui assaltado à mão armada aqui em Porto Alegre. É mesmo, cara? E coisa que não tinha acontecido comigo em São Paulo. Em São Paulo, bah. Entende? Então é complicado, porque realmente tava difícil, assim, a situação de criminalidade, né? Mas eu acho que aos poucos tá melhorando, tá? Esse ano eu já vejo muito melhor do que 2016, 2017. Mas assim, não se compara a 2011, que a gente andava pela rua de madrugada como se nada fosse acontecer mesmo. Não, eu garanto que tem um monte de gente agora ouvindo dizer, assim, que nada, eu andava e era assaltado. Tô dizendo, não, pelo centro da cidade, pelo menos não, entende? Claro, tem as suas zonas de perigo ali, né? Sim. Mas não, mas assim, você, por exemplo, eu fazia o caminho da Cidade Baixa pro centro, a pé. Você sempre morou no centro, desculpa? Tipo... A minha esposa, a Cláudia, ela sempre morou no centro. E aí você, desde que chegou... Sempre não, desde que eu conheci ela, mora no centro. E você sempre morou no centro? Sempre a minha localidade ali é o centro de Porto Alegre. Então, a gente ia pra Cidade Baixa, a gente ia pra outro lugar e sempre voltava numa boa a pé, né? Geralmente, maior parte do tempo bêbados, né? Então a gente voltava tranquilo. Não, mas aí né? Deus protege bêbado. Não, né? Assim. Enfim. Era tranquilo, né? Depois, numa dessas voltas, a gente foi assaltado a mão armada e tal. Foi uma coisa chata, mas nada muito, como que eu posso dizer assim, que traumatizasse e tal. Sim. Nada disso, tá? Foi super tranquilo. Mas você já fica com o pé atrás, né? Claro. Então você já não volta mais a pé e tal, você já fica com um certo receio. Então é isso, assim, sabe, cara? Eu acho que nessa questão de criminalidade piorou e agora tá melhorando. Entendi. Tá? Então você acha que a gente tá de novo, assim, num processo de... Ganhando uma segurança, assim, os moradores pra saírem mais de casa. Entendi. Quanto às outras coisas, uma outra coisa que eu acho que piorou um pouco foi trânsito, porque eu acho que tem mais carro na rua, né? Então é isso, mas nem se compara com São Paulo ainda. Então, sim. Não, uma coisa que me chama muito a atenção aqui também, as pessoas dizendo, mas tal coisa é muito longe. Tipo, sei lá, uns 40 minutos daqui. Eu falo, cara, mas 40 minutos no Rio, às vezes você não sai do bairro em que você tá. Exato. Eu já fiquei assim, dentro do meu bairro, parado, sei lá, quase 1 hora, cara, pra chegar na minha casa e, tipo, assim, você ali à beira de abandonar o carro e ir a pé, sabe? Uma loucura, assim. Exato. É claro, aqui tem também momentos de trânsito muito intenso e tal, mas, né, eu acho que ainda há uma tranquilidade também em relação a isso, né? Não tem o horário de pico ali que sempre pega, né, Sim. meu? Mas antes era mais tranquilo, vou te dizer. 2011, assim, era bem mais tranquilo. Mas enfim, cara, e coisas boas, cara, a cidade tem um monte de coisa boa, né? Sim. Eu acho, assim. Por exemplo, a Casa Obscura ali. Sim. É um ponto de cultura ali, entendeu? Underground, que rola show, bebida barata.
Entrada muitas vezes de graça, Entrada né? muitas vezes de graça, ou se é pago, o preço é bem acessível, Sim, né, cara? Sim. Então, isso é muito bom, assim, cara, pra nós. Assim, chopp excelente. Chopp excelente. Sons excelentes. Então, né? assim, sempre um line-up bacana. banda autoral e tal, então... O que é uma loucura, né, cara? A gente tá falando hoje em dia de banda autoral, tipo, sei lá, quando acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Sim. E tal. E, cara, assim, quando eu comecei a tocar novo, acho que você também, quando a gente tocava, tipo, vai ter show tal. E hoje em dia você precisa dizer que o show tal é autoral, não é uma banda cover, não é... Cara, isso é uma doideira, né, bicho? É uma inversão, assim, de valores. E eu acho que Porto Alegre tem, assim, muito essa cena efervescente local. Assim, não sei, cara, no Rio, uma cidade grande, acho que São Paulo ainda tem também uma cultura forte de banda, mas não vejo as pessoas interessadas em tocar, ou quando tem, é sempre aquele rock de elevador, sacou? Aquela coisa assim meio... Né? Meio bunda mole, né? Exatamente. Meio sem graça e tal. Total. Eu também acho. Não, mas aqui, diferente disso, tem bandas incríveis, né, cara, que mandam um som autoral de qualidade. Sim. Alguma, assim, que você acha que seja um destaque, cara, sei lá, algumas bandas que você curte, assim, mais daqui. Tem várias bandas, né? Tem o Subespectro, né? Uma baita banda. Sim. Tem o próprio Velho de Câncer, que voltou a tocar agora. O Subespectro, se não me engano, é do cara do Velho de Câncer, também, né? De também. um deles, sei lá, não sei. Não sou profundo conhecedor de nenhuma das duas, mas... Sim, a do Zé Luiz. Massa. E, cara, tem várias bandas boas. Tem a Conflito agora. Banda legal, que mistura um som pós-punk mais agressivo, assim, né? Legal. Então é uma coisa... Bem aquela transição do punk pra uma coisa não tão crua e desgraceira, né? Uma coisa já um pouco mais elaborada, mas ainda assim forte, né, cara? Impactante. Gosto muito, cara. Cara, tem muita banda legal. E outra que também a gente tá perto da Argentina e do Uruguai, né? Então vem muito... A gente tem muito contato com eles também, né? Que eu tem acho muita incrível, essa troca. cara. Porque eu às vezes ligo o rádio aqui e tá tocando Fito Paz. Sei lá, tudo bem, é um cara estourado lá, um ícone assim. Uhum. Mas, cara, no Rio isso não chega, velho. Eu lembro que uma coisa pra mim muito marcante, quando eu era moleque, que a gente morava lá em Seropédica, uma microcidade na Baixada Fluminense, que a gente morava lá, que meu pai é professor universitário, lá tinha uma universidade federal, lá uma universidade rural. Então, assim, eu era bem caipirão, sacou? E a gente te botou lá uma antena dessas de satélite, assim, isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, e tinha MTV Latina. E, cara, isso pra mim foi assim sacou? Abriu minha mente pra coisas legais, até Fabulosos Cadillacs, banda argentina que a gente falou, que é quando a gente se encontrou essa semana mais cedo. E, assim, pelo menos no Rio não se tem essa cultura, e eu acho que isso é muito daqui. Eu não vejo esse intercâmbio em outras cidades aqui brasileiras, né? Então isso também cria assim um outro cenário musical e cultural. Eu acho esse intercâmbio muito bacana. Eu tava ouvindo o Arthur de Faria falando também num podcast essa semana. Eu tenho tentado muito ouvir coisas locais assim enfim, pra entender mais o meio onde eu vivo e tal. Eu acho demais isso, muito diferente você ligar a rádio e tá tocando Fito Paz, tá tocando, sei lá, alguém da Argentina, do Uruguai e tal. Mas isso é uma coisa, cara, o Brasil, muita gente não entende quando eu falo que eu gosto que o Brasil fale português na América Latina. Muita gente fica falando, Magno, isso atrapalha as relações. Cara, realmente atrapalha, mas é uma coisa, como eu posso dizer assim, exótica. Entende? Sim. O português ele acaba se tornando uma coisa exótica que é diferente da relação que o argentino tem com o chileno, que tem com o paraguaio, que tem com o uruguaio. Mas né? Você não acha que isso acaba criando uma barreira ali pra gente? Então, acaba criando uma barreira na parte nossa, né? Não deles. Sim. Entende? Sim. Então eu acho que nós... Porque eu acho que lá ainda se consome muita cultura. É que o Brasil é muito diferente, né, cara? O Brasil é um país continental, né, cara? Sim. Então, se você for ver, tem muita gente que não dialoga né, com certas culturas do norte, do nordeste, do sul. Sim. Né? Então,
É uma questão regional, mas eu acho... Isso eu não acho legal, né? Mas eu acho legal o Brasil falar português, sabe, cara? É como você, sei lá, tá no meio da Europa e falar uma língua completamente diferente, né? Do teu vizinho. Sim. Sabe? Isso não limita como que eu posso dizer assim? A troca de ideias, entende? A comunhão, exato, entendeu? Sei lá, cara. Então, assim, é legal isso, eu gosto de ser diferente, então falar português é ser diferente, né, cara? Mas assim, eu não acho que isso atrapalhe Claro, a gente seria muito mais unido como... Talvez seria também, né? Porque a distância essas entre coisas as vão coisas, além né, da língua, cara? Vai além da língua, Mas assim, eu acho que voltando à música, né? A música latino-americana... Cara, eu acho tão rica a música latino-americana e o Brasil não consome porque a gente é mesquinho mesmo, cara. Entende? Sim. Eu acho que... Porque, assim, eles consomem música nossa bastante. Muito, sim. Muito, sim. Sabe? E aí não é porque a gente é melhor que eles, né? Mas é porque, cara, eles acham legal mesmo, entendeu? Então, Paralamas, por exemplo, é estourado na Argentina. Sim. Sabe? E é estourado no Brasil também, que é muito legal. Então, e é uma banda que eu acho uma puta banda também. Eu gosto bastante. Acompanhei vários shows depois que o Herbert voltou, né? E que inclusive são de Seropédica, da minha cidade. Porque eles criaram um factoide lá nos anos 80 e tal, quando surgiram, que eram de Brasília. Mas o Herbert, se não me engano, é de Brasília. Certo. Agora o Bi Ribeiro e o João Baroni são lá de Seropédica. Ah, que legal, são de lá, cara. velho. Eles ensaiavam atrás da minha casa quando eu era bebê. Meu pai ficava maluco porque eu tentando dormir e tal, eles tocando e tal. Mas, pô, que legal baita isso aí, trilha. cara. Sim, cara. Pô. Os pais do João Baroni e do Bi, se não me engano, eram professores lá na Universidade Rural também. E são de lá, cara. Orgulho de Seropédica. Inclusive tem uma entrevista deles que eu já procurei no YouTube, não achei mais, mas que era no P1, que é o prédio principal lá da Universidade Rural, que é lindíssimo, assim, ele é aberto, né? Tipo um pavilhão, assim. Ele é aberto no meio e tem tipo um jardim de inverno, e é uma entrevista assim dos três, se não me engano, sentados ali no meio, contando a história. O tecladista deles, o João Fera, Sim, lá. sim. Pô, De lá também. Tio João, né? Lá de Seropédica. Caramba, a gente que legal, conhece desde velho. moleque, sacou? Então, Super pô, gente fina, velho. Pô, os caras são demais, meu. Então, assim, era o nosso orgulho, assim, do Paralamas de Seropédica, sacou? Porque é uma micro cidade com alguma representatividade ali através deles, entendeu? Sim. Cara, que legal, não sabia disso. Olha aí. Não, cara, e pô, os caras do Paralamas estão de parabéns. Mas assim, você entende que, porra, não é uma questão de língua e tal, nem de cultura ou de costumes. Não. É uma questão que talvez o brasileiro queira ser um imperialista, entende, cara? Aquela visão de ser o opressor, querer ser o opressor, né? O oprimido que quer. Tipo assim, é um orgulho muito grande. Claro que a gente tem que ter orgulho das nossas coisas, né? Mas não se achar melhor que os outros. Sim. Enfim. Que mais? Senão a gente fica falando aqui. Não, bicho, eu então vou divagando, assim, a gente já chegou até em Seropédica, que não tem nada a ver com Porto Alegre, né? Bom, tem, porque tem um filho de Seropédica aqui morando em Porto Alegre agora, que sou eu. Bem egocêntrico isso, né, bicho? Coisa horrível. Puta merda. Cara, a gente tava falando aqui da cena local e tal, muito baseado na música. Mas você, como um cineasta e realizador, assim, Porto Alegre tem Rio Grande do Sul em geral, assim, mas aqui tem uma grande presença no mercado audiovisual, né? No cinema, enfim, Jorge Furtado, Gerbasi. Sim. E você acompanha, assim, a produção cinematográfica local? Algum realizador, assim, que te chame mais atenção? Ou... Cara, eu acompanho, né, na medida do possível. Gosto mais do cinema autoral underground, né, do que esse cinemão, né? Sim. Então, mas eu gosto dos filmes do Jorge Furtado, por exemplo. Com Ilha das Flores eu tenho uma certa implicância. Jura, cara? Porque assim, cara... Se eu falar isso aqui vai pegar meio mal pra mim, mas tudo bem. Eu não tenho nada contra o Jorge Furtado, tá? Não tenho nada mesmo. Mas a impressão que me deu aí fazendo aquele filme é uma coisa que eu tento fugir totalmente, tá? Eu sou um cara... independente de rótulo de esquerda, direita e tal, eu sou um cara mais humano, podemos dizer assim, um cara progressista. Então, pensando dessa maneira,
eu enxergo a sociedade e os menos favorecidos de uma maneira muito humana, sabe? Eu não vejo aquilo como, sei lá, uma situação que acontece, é corriqueira e ok, foi porque Deus quis, ou é assim mesmo, é a vida que segue. Não, cara, eu vejo aquilo ali como opressor e oprimido mesmo, Sim. né, cara? E quanto ao Ilha das Flores é o seguinte, ele faz um filme ensaio aí muito legal, né? Muito criativo e de uma linguagem bem dinâmica. Só que registra a Ilha das Flores, registra aquilo, denuncia aquilo. Sim. Até aí tudo bem, eu assisti o Ilha das Flores da escola, gostei da dinâmica da linguagem, gostei do filme, tudo legal. O filme foi super premiado. Só que depois, no final dos anos 90, eu vi que ele... o Banco do Brasil estava premiando alguns cineastas para fazer um curtíssimo, assim, de uns 3 minutos, para passar no intervalo, não lembro se do Fantástico ou do Jornal Nacional. E daí eles deram uma grana para isso. E aí o Jorge Furtado pegou a grana, foi na Ilha das Flores e, em vez de fazer um filme, ele reestruturou a Ilha das Flores com aquele dinheiro que ele ganhou. Tá? Cara, quando eu vi isso, eu não vi isso quando passou na TV, mas na verdade eu lembro desses curtas na TV, só que eu era um pré-adolescente ali, um adolescente, e depois eu fui ver isso na faculdade. Sim. Tá? E aí que eu caiu... Faculdade de Publicidade e Propaganda. Daí que me caiu a ficha, eu falei, cara, o Jorge Furtado fez uma coisa que eu detesto que faço, que é usar um problema social para se promover, né? Então o filme dele foi ele pegando essa grana e reestruturando. Só que nesse filme ele fala, sei lá, há 10 anos atrás eu fiz um filme na Ilha das Flores e tal, e nunca voltei lá para ver como eles estavam. Entendi. Então eu resolvi pegar o dinheiro desse filme e fazer isso. E aí eu vi aquilo meio que como, sei lá, um programa do Gugu que, sei lá, vou doar um armário para essa pessoa que não tem. O armário veio da loja tal, o número de telefone é tal, entendeu? Então, sabe, muito se vender assim, muito, olha, estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa boa. Sim. Entende? E é uma coisa que eu detesto, assim, cara. Cara, eu adoro, por exemplo, O Homem que Copiava, eu acho um baita filme. Meu Tio Matou um Cara, enfim. São filmes muito legais, cara. Só que daí eu peguei essa implicância com o Ilha das Flores, quando eu tive mais maturidade pra criticar, pra formar uma questão crítica. E aí teve uma galera aqui também do cinema que usaram, ao meu ver, usaram mesmo, sabe? De uma ocupação pra fazer um filme. Aí ficaram reclamando, a gente fez o filme, mal se pagou o filme, né? Teve gente que teve que trabalhar de graça e tal. Ocupação que é por moradia? De moradia. Só que o filme era uma ocupação que era mesclada, né? Moradia e artística. E aí em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Aí eles falaram, esse filme foi pra não sei aonde, sei lá, pra Dinamarca. Os caras da Dinamarca vê como que é uma, através de uma ficção, como que é uma ocupação aqui no Brasil, né? Coisas horríveis que acontecem, coisas legais que acontecem. Só que, cara, depois os caras estão cagando pra ocupação, entende? Sim. Pra questão em geral, entende? Saquei. Então, assim, cara, eu acho que se for pra você usar de algo, é pra você abraçar aquilo e fazer. Sim. Né? Outro filme que aconteceu isso foi o Pichote, por exemplo, né? Que pegaram, os atores eram meninos marginalizados, né? Meninos de rua, usaram eles e depois abandonaram eles. Ao ostracismo. Cidade de Deus, a mesma coisa. Sim. Então, assim, cara, eu acho que, essa galera, velho, é que tá, né? Eles não tem que salvar o mundo, entende? Mas, dá pelo menos, não dá um tapinha, depois que fez o trabalho, não dá um tapinha nas costas e se vira, tchau, entendeu? Tchau, e também não é vem aqui que agora eu vou te dar uma casa, comida e tudo. Não, cara, quer continuar trabalhando com cinema, sabe? Quer realizar algo, vamos escrever alguma coisa, vamos estudar,
Sim. Sabe? Sim. Pô, cara, é dar informação, é dar chance a essas pessoas, Sim, entende? sim. Agora os caras lá, por exemplo, do Cidade de Deus, tem um documentário muito legal, que é 10 anos 10 depois. anos depois, eu assisti recentemente. Cara, que é incrível, assim, que você vê o descaso. É incrível e Não, triste, é incrível, né, cara? Dá, assim, é triste, é incrível o descaso que a pessoa, a produção tem com aquilo, entendeu? O único que se deu bem aí foi o Seu Jorge, né, cara? Sim. Mas o Seu Jorge já tinha uma outra história lá imagina, com o Farofa Carioca, né, lá do Rio. Exato, e tal, já tinha o trampo dele com música. Exato. Mas assim, você vê que mas isso mostra muito no comentário, né? Tipo, o Seu Jorge num quarto de hotel sendo atendido por um companheiro de trabalho. Que tinha trabalhado com ele, né? E a hotelaria é pauleira. Eu que trabalhei muitos anos em hotel, tem que... Bicho, Cara, meu irmão... Não, então, mas são coisas que eu acho revoltante, entendeu? Sim. Tipo, sei lá, o cara também lá tirar uma foto do morador de rua, deixar o cara lá, abandonado na chuva. E assim, com o Instagram e tal, isso normalizou. Eu tava ali, eu tinha almoçado no Ocidente essa semana e fui tomar um café ali do lado. E tinha uma senhora de rua que tava, assim, num surto, enfim. Acho que ela tava falando em outras línguas, assim, sabe? E ela pegou um orelhão e... Bom, eu não sei nem, cara, se aqui se chama orelhão, olha que loucura. Mas enfim, um telefone público, assim, de rua. Pegou, assim, e começou a falar alto em outra língua e tal. E aí tinham duas moças sentadas, assim, num café. E uma delas falou, nossa, eu tenho que filmar isso, rindo, assim. Eu pensei, cara... Como que você expõe, assim, uma outra pessoa num momento de vulnerabilidade... Né? Certamente num surto ou alguma coisa do tipo, joga ali pra, tipo, sei lá, pra causar risada pro outro e você não vê que aquilo ali né, cara, uma pessoa que, irmão, tá comendo às vezes o pão que o diabo amassou, sacou? Enfim, nem fazendo esse julgamento, entendeu? Às vezes a pessoa ali dentro daquele microcosmos dela tá feliz ou o que quer que seja, mas você tá expondo uma pessoa sem autorização dela, entendeu? Pro mundo. Então, cara, o que se normalizou disso eu acho muito doido, assim, cara. Você, né, tirar sarro com o outro, não sei, tudo em busca de audiência, mas é uma loucura. Mas assim, fugindo dessa ideia do cinemão e tal, que eu sei que não é tanto onde você gosta de orbitar e tal, assim, alguém aqui que te chame a atenção, enfim, não precisa ser um diretor, mas trabalho aqui de alguém. Hoje eu vi, por exemplo, uma entrevista sua lá no teu canal, na Fila do Show. Foi na Fila do Show, a entrevista com o João Petrilo. Sim. Então, enfim, algum ator daqui, alguém sim, que... o João Petrilo é do teatro. Cara, eu acho que Porto Alegre tem uma cena... A cena do teatro aqui é muito, muito legal. Sim. Sabe? É uma cena que é legal também em São Paulo. Mas aqui, cara, eu acho que é de uma coisa tão sem... Como que eu posso dizer assim? Não é sem glamour, mas é tão sem pretensão. Não é pretencioso, sabe, cara? Claro que tem os teatro pretencioso. Mas, cara, quando você vai, por exemplo, em lugares como na Casa de Cultura Mário Quintana, voltando nela, né? No Ateliê Livre e outros lugares, cara, são teatros, assim, que são mais humanos, sabe, cara? São mais, assim, delicados, são umas coisas... E por mais que, às vezes, não seja, por exemplo, tem um diretor que eu gosto, que é o El Maciel, ele sempre faz grupos, né, de estudo e tal, e aí sempre gera uma peça. E, cara, às vezes a peça dele é meio coisa espalhafatosa, assim, tipo novela mexicana misturado com Almodóvar, sabe? Então Mas sabe quando não tem aquela pretensão, assim, de... somos um super musical. Tipo, se levar a sério. Se levar a sério, sim, exato. É isso, tá? Tipo assim, é legal, é divertido, te toca, mas não é esse papo de se levar a sério, entende? Sim, tipo, então, grande espetáculo e tal. Cara, isso... E nada contra também é muito legal também ter profundidade. Legal. Mas é porque, tipo, eu vejo, assim, às vezes algumas pessoas que acreditam tanto no personagem, né? Aquela coisa, assim, no personagem, sim, que eu digo, assim, na persona que ele encara ali, não no palco, mas, né, como artista, assim, né? Tipo...
E aí, já aproveitando o gancho do teatro, vai ter uma peça do João Petrillo. Ah, bacana. Né, que é os Dá Mágios. Serviço aí. É os Mágios do Fumo, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, só ver os dias direitinho ali. Que, cara, é direção do Renato Campão. Que, cara, eu assisti já essa peça num bar. E fiz legal. num bar, que foi o Von Teese, que é um outro bar de drinks legal, assim, pra caramba. Temático, tem muita coisa de BDSM. É no Bonfim. Ah, massa. Assim, muita coisa, não necessariamente de BDSM, aqui rola uns negócios de BDSM, mas é de stripper e tal, então assim, é uma coisa bem, bem legal, assim, bem divertida, bem, sabe, desprendida do conservadorismo. Coisa Entendi. Assim. Então é muito legal, e aí rolou a peça lá, Os Mágios do Fumo, e foi muito, muito divertido, assim, com o Petrillo. O texto é do Chekhov, eu acho, se não me engano. E, cara, muito bom. Vale a pena. Que legal. Tá dada a dica aí. E vai ser na Casa de Cultura. Casa de Cultura Mário Quintana. Eu não sei os dias exatos, mas eu acho que é final de semana. Joga lá no Google e procura. Mas cara, legal pra caramba, assim, vale muito a pena. Que legal. E, cara, assim, tem algum lugar aqui de Porto Alegre que você considere, assim, tipo, o seu lugar preferido? Algum lugar que você indicaria pra quem vem aqui, marinheiro de primeira viagem, tipo, bom, frequentar, assim, algum bar? Ou mais de um lugar, mas os lugares que você curte aqui e que você acha que tem uma relevância pra cidade e tal. Então, cara, assim, ó, eu sou um cara bem sem frescura. Talvez as pessoas da cidade que vão estar vendo isso falar, pô, mas você vai mandar os caras nesses lugares aí, vai ser foda. Mas assim, Mas, cara, isso... Também aqui a gente tá muito sem pretensão nesse papo, entendeu, cara? Esse papo é quase uma sessão de terapia pra mim, assim, pra eu entender, pra eu ver a cidade com outros olhos, cara, né? Até porque a gente ainda tá na rebordosa da mudança pra cá, a Fabienne tava grávida quando a gente chegou, a gente tem uma bebezinha, então é toda uma outro momento de vida, sabe? Eu conheço a piscina de bolinha do shopping, assim, entendeu? Esses são os meus lugares pra indicar. Não, mas assim, ó, eu acho que Casa de Cultura Mário Quintana é um lugar essencial para qualquer turista e pessoas que era um é hotel, da cidade, inclusive, né? Que era no hotel onde o Mário Quintana morava ali nos últimos anos de sua vida. Casa de Cultura Mário Quintana é muito legal, vale muito a pena conhecer. Ali próximo tem outros museus ali, né? Tem outros museus. Fica à vontade. Como o Margs, havia o Memorial, que fica na Praça da Alfândega, bem perto ali também, que, porra, demais. E, cara, o Capitólio. O Capitólio é um cinema de rua ali. Sim. Uma sala incrível, sei lá, uns 200 lugares, uma tela de cinema enorme. Cara, eu conheci só o hall do Capitólio e ali o segundo andar, onde eu acho que tinha um café, mas no dia que a gente foi não estava aberto. A gente tentou ir numa sessão de graça, inclusive, do documentário do Júpiter, se não me engano, do Júpiter Maçã, só que a gente chegou meio tarde, assim, infelizmente já estava lotado. E a gente não... Até hoje eu tô sem conhecer a sala, de fato. Assim, tá legal você falar, o prédio é lindíssimo, lá dentro é lindíssimo e tal, mas... Cara, é um espaço muito legal e vai ter aí dia 2 de novembro uma sessão aí na madrugada. Lá, né? Que vai ser muito legal, cara. Vai passar um curta, o Bruxa de Blair, no primeiro. Depois vai passar um outro curta e Todos os Olhos da Cidade São Meus, que é um filme espanhol dos anos 90, começo dos anos 90, e cara, muito legal também. E depois é um filme surpresa. E vale a pena muito, cara. Fica essa dica, mas tem programação ali. A programação ali é muito boa. Sim. Muito boa mesmo, né? Tanto que tem um vídeo meu lá no canal Na Fila do Show, que é eu comentando uma programação que era filmes inspirados no Corpo que Cai do Hitchcock. Ah, que legal. Foi esse que foi com o Blob? Esse que foi com o Blob. Sim, baita entrevista, muito legal. Então, assim, bate-papo, né? Um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo sobre a programação do Capitólio, sabe? Então, assim, é muito difícil, assim, você ter um cinema, assim, por exemplo, em São Paulo, que pense numa programação assim. Entendi. Sabe? Cultural. Sim. Fala, cara, a gente vai fazer essa programação porque é legal. Tipo assim... Sim.
se der lucro, é lucro, entendeu? É a consequência Mas isso aqui tem que rolar porque é legal, entende? E, cara, é isso que o Capitólio faz. Então eu acho que o Capitólio é um lugar que tem que ser... É necessário até pra formar público, né, cara? E, enfim, criar essa cultura. Exato, chamar a galera pro espaço. Sim. E aí outro lugar que eu posso recomendar é a noite na Cidade Baixa, né? Eu acho que ali tem bar pra tudo quanto é tipo de gosto. Sim. Pra tudo quanto é tipo de quanto a pessoa quer gastar e por aí vai. Eu acho ali que onde eu posso recomendar, eu acho o Dirty Old Man, que é tipo temático Bukowski, né? Exato, que é temático Bukowski. Uma coisa que eu acho muito legal daqui, tem outro que, se não me engano, é temático dos filmes, não sei nem se ainda existe, eu nunca fui, do Tarantino. Do Tarantino, que é o Quentin's, né? Sim. Mas tem um que é do Wes Anderson, se não me engano. Ou já teve, olha, ou ainda tem, não sei. Eu acho que... eu não conheço, tá? Mas eu vi uma notícia que teria um bar assim. Não sei se abriu ou tal. Mas assim, cara, do Bukowski é demais ali, entendeu? Então, é tudo um clima, assim, é um pub, né? Luz baixa e tal, e aí vários drinks clássicos, drinks, né, novos ali, que os caras inventam, mas assim, muita coisa muito bom, assim, sabe, cara? Ali o Dirt não é tão acessível, vamos dizer assim, mas se por um acaso você for até lá e falar, putz, cara, não é pra mim, atravessa a rua que na outra esquina tem o Rossi, que é um bar, que é uma garagem, né? Então assim... não conheço aí, já não, tá é uma garagem lista. Onde o litrão é R$10, assim, entendeu? Maravilha. Então, você fica em casa ali também, caso o teu lance for mais boteco mesmo. Um boteco que eu recomendo também, que eu acho muito legal, que também é um lugar bem, bem rústico, assim, bem sem frescura, que é o... na verdade não é o bar, é o local, é a escadaria da Borges. Tem o viaduto da Borges, você ia no falar centro. Do Tucci. O Tucci. tá? Que eu também não conheço. Eu conheço o Tucci por conta da música do Ultraman, que diz que o Tucci ainda resiste ali na Borges de Medeiros. Olha aí. Que é o novo do disco mais atual, que é um descasso, inclusive. E eles vão tocar no Ocidente dia 7 de novembro, se não me engano. Então agora sou eu dando serviço aqui. Exato. Essas coisas que eu só sei por causa de Facebook. Agenda cultural. Exato. Não, mas tá certo, tem que dar mesmo. Mas aí, assim, ali rola. Legal. Ocidente é um lugar também que eu acho Cara, eu só almocei no Ocidente. A gente almoçou lá 2 vezes essa semana. Foi a primeira vez que eu fui. Eu ainda não fui em show lá. Quero ir. E sei que lá acho que rola o sarau elétrico, se não me engano, da Katia Suman, né? Exato. Que eu também quero muito conhecer. Que é uma radialista daqui, né? Muito famosa. Clássica, né? Da Ipanema, não é isso? Exato. Rádio Ipanema. E, cara, uma coisa que eu acho fascinante daqui também é que, pelo menos em relação ao Rio, eu não sei se você tem essa impressão, se você tem o costume de ouvir rádio, mas eu acho que aqui ainda tem uma cultura do rádio muito viva, sabe? E, enfim, se eu tô fazendo isso aqui hoje, o podcast, é porque eu sou um apaixonado por rádio. Sim. E aqui tem, inclusive, o Museu do Rádio, que tá para fechar as portas. Eita. Mas é de um senhor que tem um apartamento só dedicado a rádios antigos, com cabines, inclusive, de gravação antigas, com microfones antigos, segundo ele, tudo funcionando. Caramba. E eu tô louco pra ir lá, cara. Eu quero... E onde é isso? Cara, se não me engano, é no Menino Deus. Certo. E eu vi numa reportagem recentemente, e assim, mas ele já tá começando a doar uns aparelhos e tal, que parece que ele vai encerrar lá, porque, né, cara, você manter um apartamento só pra isso deve ser um baita de um custo, né? Então, mas eu acho que a gente tem que aproveitar isso aí enquanto ainda existe, enquanto ainda existe, com mas certeza. Aqui ainda tem essa cultura viva, né? Eu não sei se você também percebe isso, mas a Ipanema eu sei que era muito forte aqui. Exato, assim, cara, os locutores da Ipanema, assim, eles são bem conhecidos, velho. Eles são bem, por exemplo, a Katia Suman faz esse sarau elétrico, né? Se não me engano, ela tem a rádio elétrica. Tem, rádio elétrico, enfim, cara, não sei, tem várias rádios web aqui. Claro, a rádio hoje em dia não é uma coisa mais... não é tão democrática, né, cara? Sim. Tipo, se formou aí pasteurizou, né, cara? Virou tudo uma coisa só, assim. Ou é música gaúcha, que é música regional. Sim. Ou é música pop do Brasil, ou é rádio gospel, né? Então, já se perdeu, cara. Tipo, tinha outras rádios, por exemplo, eu quando me mudei pra cá, eu escutava uma rádio que era só pagode. É mesmo?
Só pagode, Tipo, pagode noventeira, anos assim. 80, 90, anos boa, 90. boa, Só pagode boa. anos 90, Rádio Princesa. Não, maravilhoso. Ela tá online, a Rádio Princesa tem online pra quem quiser ouvir. Mas assim, tem outras rádios, assim, por exemplo, de rock. A Dinâmica FM é uma rádio incrível. Dinâmico. 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 Massa, vou conferir. Cara, é muito legal. Do Cláudio Cunha, um abraço pro Cláudio, que eu tive programa lá por um ano, eu fiz programa de rádio. Qual era o programa? Na fila do show também. Na fila do show, Nossa. E eram eu fazia entrevistas, como é? fazia entrevistas. Rolava música também? Rolava música também. O que você tocava lá? Cara, às vezes eu pegava música, fazia temático, assim, sabe, cara? A nossa como esquizofrenia musical, exato, né, cara? Como eu sempre fui um cara muito eclético. Death metal ao exato, pagode, ao Falcão, é o pagode, exato, cara. Então, assim, né, Então, putz, era isso, sabe? Então eu fiz vários, assim, por exemplo, fiz um especial Toramas, que é uma banda que eu gosto bastante. Que legal. Né? Fiz vários, assim, às vezes eu pegava tema, trilha sonora, por exemplo. Massa. E sempre com muita entrevista, assim, eu sempre, como costumava, levar entrevistados, né? Então é bom, é legal, assim. E o Cláudio Cunha é um cara super legal, super gente boa. Então tem a Dinâmica FM, tem várias rádios web, tem a Putz Grila, tem um monte de rádio legal, sim, assim, que... A Putz Grila eu já de rock, porque no dial ficou faltando rock, sim. Entendeu? Cara, a gente tinha até bem recentemente a Unicinos, que acabou de vez, eu acho, tipo semana passada. Mas ela já tinha, né, extinguido ali os locutores, já tem talvez uns 2, 3 meses. Era uma rádio que eu adorava ouvir, inclusive o Porã tava lá, um baita comunicador. Uhum. E ela passou aí os últimos 2 ou 3 meses só tocando música e tocando umas vinhetas lá deles. E agora acabou, mas assim, era uma rádio que você ligava, cara, tocava Pixies, depois tocava o Júpiter, sei lá, sacou? Era assim, e não eram as músicas de trabalho, sacou? Rolavam uns lá do P, assim, um Sonic Youth da vida, sabe? Eu achava uma programação bem bacana. E, enfim, ficamos órfãos aí recentemente, né? Uhum. Mas eu acho que aqui ainda tem uma leve resistência, assim. E tem comunicadores aqui muito emblemáticos, que até... Então, eu acho que essa resistência é devido a esses comunicadores, né, cara? Que sim. São muito queridos, assim, pela população, sim, sabe, cara? Sim. E você já chegou a produzir alguma coisa aqui? Você filmou alguma coisa aqui em Porto Alegre? Trabalhou com uma equipe daqui? Na verdade é o seguinte, minha esposa, a Pomba, ela foi convidada para participar do filme chamado 13 Histórias Estranhas, tá? Sim. Esse filme juntava 13 realizadores, né, a maioria aqui do Rio Grande do Sul. Sim. Só tinha, eu acho que o Peter de Santa Catarina, se não me engano, Peter Baistorff. E daí a minha esposa foi a única mulher convidada a participar desse projeto. Legal. Sim. E eu ajudei ela, foi a primeira produção que eu fiz, foi em 2015. Já como morador de Porto Alegre. Já como morador de Porto Alegre, janeiro de 2015. Pô. Então já cheguei... Boas-vindas, né? E aí ela fez esse filme, foi um filme super rápido, assim, um final de semana. Que é um curta. Que é um curta pra essa antologia de 13 curtas, né? E, cara, foi bem legal, assim, ela fez direção, roteiro e produção, e eu fiz o resto, né? Câmera, edição e tal. E aí teve o ator, o Guilherme Beiró, muito gente boa, muito bom ator. Bacana. Gostamos bastante de trabalhar com ele. E a Priscila também, que foi uma atriz, e a Helena, tudo amigo. Sim. Né? A Helena e a Priscila, elas não eram atrizes, né? Então é legal assim trabalhar com não ator também, sim, né? Sim. E foi super legal, assim, foi uma produção muito boa. Depois só mais produções de oficinas, né? Em 2000... Que aí você criou junto com Exato, com os alunos, assim, é um exercício que eu gosto bastante, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não considero filmes meus, não porque eu não gosto do resultado, mas é porque foi um coletivo mesmo, né? Sim. Mas foi bem legal, eu gosto muito dos filmes, dos resultados das oficinas, né? Tiveram aí 4 curtas durante as oficinas. Bacana.
E daí, assim, eu vou produzindo esse tipo de... Pra cinema, assim, né? Em 2018 eu tive tentei fazer um filme, né? Um curta, mas não deu muito certo, né? E... Enfim... E daí esse ano eu produzi um filme, dirigi, escrevi, fiz tudo, né? Cineasta independente assim. Multitask, né? Em São Paulo daí, né? Porque eu fui... eu fui... Nem era pretensão fazer filme, né? Eu fui na despedida do meu amigo Padilha, que me trouxe pra cá de carro, que né? Foi pra Boston. Que foi pra Boston. E... Daí eu resolvi fazer um filme porque eu sempre quis filmar São Paulo. Sabe? Numa perspectiva, uma visão que eu tenho de São Paulo, né? Da cidade, né? A cidade como personagem mesmo. E eu ia filmar só São Paulo, né? A arquitetura, os prédios e tal. Mas aí eu comecei a... Aí tinha uma amiga minha que ia participar desse filme que não aconteceu. Uma atriz, a Aline, e ela tava morando em São Paulo. Morando em São Paulo, daqui. E ela tá morando em São Paulo, e daí eu já puxei ela, tô a fim de fazer um filme aí, não vamos. Deixa de ter o link aqui. Exato, aí chamei ela e ela super topou, tal, e gostou da história. Eu bolei uma história, tal, e deixava super à vontade pra atuar. Então mas assim, foi um filme bem reduzido, assim, filme que teve uma equipe ali de 2 atrizes, uma locação, as outras eram externas, e em São Paulo mesmo, assim, gravar 1-2 noites, e uma equipe assim de umas 5 pessoas, câmera, já nem coloquei diálogo no filme para não precisar ter som direto. Tudo em off. Então sabe, uma equipe bem reduzida, assim. 2 atrizes, a Elô, uma amiga minha que me ajudou, que fez parte de uma oficina minha lá em São Paulo. O Agnaldo, que foi câmera e agora tá montando o filme, e eu como diretor. Foi isso. Bacana, equipe enxuta. E fizemos. E tem previsão já de lançamento? Cara, esse filme já era pra estar pronto, mas o Agnaldo, ele se enrolou um pouco com algumas coisas de trabalho de conclusão, tal, que ocupa o tempo do cara assim 100%, né? Então meio complicado. E aí ele se atrasou um pouquinho aí no prazo, mas o filme vai sair ainda esse ano. E você pretende lançar aqui em Porto Alegre também? Pretendo. Aqui. Sim, pretendo lançar em Porto Alegre. E aí você volta aqui pra dar o serviço. Sim, claro. Não, claro, porque assim, cara, o filme eu considero daqui também, né? Tem uma atriz gaúcha e eu... Um realizador, não é gaúcha, mas que... E tem trilha sonora do Educar. Ah, bicho, que demais. E fala pra gente, assim. Tem trilha sonora do Educar, que é da tua conexão aí com o Edu. Cara, como que se deu, assim, esse encontro? Cara, o Edu é o seguinte, velho. Tem uma amiga nossa, Pati Fang, que tem entrevista com ela lá no meu canal. Bacana. Bom, pra quem não sabe, Educado, The Fala, enfim. Exato. Aí é o seguinte, a Pati Fang é uma amiga minha de São Paulo que vem muito pra cá e ela é fã do The Fala desde os anos 80. Sim. E ela tem contato com todo mundo, assim, né? E aí daí ela veio pra cá e tal, e eu sempre fui fã do Educar, assim, sempre gostei da pessoa, né, a personalidade dele. E, cara, daí é o seguinte, eu falei, ela falou assim, tô indo ali no show do Educar, vamos? Eu falei, vamos. E aí ele falou, cara, eu já te conheço, tal, de vista, eu te via na Augusta, tal. Eu falei, cara, a gente se trombava, tal, mas eu não sou de tietagem. Sim. E aí ele falou, não, cara, tá legal, vamos ver. E aí eu postei que eu tava fazendo filme, né? E eu realmente tinha algumas ideias de música que eu não sabia como eu ia resolver. E daí ele não que ele se ofereceu, ele falou, Magno, se precisar de uma ajuda pra trilha sonora, conta comigo, tal. Que massa, cara. Daí eu falei, não, então vamos fazer, tal. E eu fui lá no apartamento dele, ficamos lá uns 2-3 dias trancados ali, só pensando na música, tal. E foi bem legal, assim, cara. E foi bacana trabalhar com ele? Foi, Educar é uma pessoa incrível, cara. Uma pessoa... É que assim, é legal de você ver um cara que você admira, assim, que você acha um cara meio gênio. Sim. Você vê ele numa situação que não é no palco, entende? No dia a dia. Que não é na frente de uma câmera. Sim. Que é no dia a dia, cara. Então, às vezes tem coisas que o cara tá fazendo e você fala...
tipo assim, cara, esse cara é o... né? Tipo, ele não muda. O Edu K é um cara que não muda, entendeu? Pode ter Que demais, porque assim, é uma persona, né, bicho? Edu K é... Cara, é um cara super maluco. Sui generis, né, bicho? Eu lembro o meu primeiro assim. contato, assim, com o The Fala, e obviamente com o Edu K, Hollywood Rock de 93, eu assistindo pela Globo a apresentação da Maria Paula. E ele, bicho, entrou assim no palco. Né? Cara, entrou no palco com, sei lá, com uma trança rosa e não sei o que. Isso em 93, né, velho? E aí, tipo, pelado, raspou o cabelo no meio do palco, assim, uma doideira, né? Eu falei, pô, meu primeiro contato com uma doideira dessa, assim. Exato. E o cara ficou ali. E depois eu dividi o apartamento com um camaradaço lá do Rio, Vital, que hoje em dia é vocalista do Matanza Inc., né? Uhum. Que é fanzaço também do The Fala, e tinha os LPs lá, o Kings of Bullshit, enfim. Então, aí eu me aprofundei mais ali na obra do Edu. Não, cara, mas ele é um cara, puta, muito gente boa, assim, muito legal. De um bom humor, sabe, cara? De um alto astral, assim, que é às vezes até raro hoje em dia, que sabe? Legal, pô, você vê que é um cara que, sabe, participou de reality show, fez um monte de coisa. Que doideira, né, cara? A Fazenda. A Fazenda, fez um monte de coisa, mas ele não é um cara, tipo, baita estrela, assim, sabe? Sim. Pô, o cara é super humilde, assim, e me respeitou bastante, assim, no meu papel como diretor, que né? Massa. E, cara, o cara é super gente boa, eu tenho muito orgulho, assim, de ter ele na equipe do filme. Que legal, cara. Não, tô louco pra ver o resultado aí dessa parceria, né, cara? E o seu canal lá, na fila do show, você acaba transitando também por lugares daqui, né? Se não me engano, você tem uma entrevista com Ratos no Opinião, né? Isso, com Ratos de Porão lá no Opinião. Esse daí foi o último vídeo que eu fiz de entrevistas em show mesmo, né? Depois eu passei por uma outra coisa que eu, como eu disse, né? Fazia entrevistas pra rádio. E depois lá na Dinâmico. E depois eu passei a fazer entrevistas em vídeo. Sim. Né, pro canal mesmo na fila do show. Resolvi manter o canal e tal. Então, assim, cara, era muito legal fazer as entrevistas na rua, assim, mas hoje em dia falta meio que um ânimo, assim. Porque, cara, é trabalhoso, entende? Sim, é trabalhoso. Sim. E de uns anos pra cá é muito difícil, assim, você... Como você viu ali, né, Daniel? São perguntas, às vezes, bem humoradas, mas que... demais, são divertidíssimas. Mas que às vezes as pessoas não estão pra piada, entendeu? Saquei. Então, quando eu me mudei pra cá, eu já comecei a sentir uma certa repressão, assim, de certas pessoas, entende? Às vezes você vai fazer uma piada... Uma pergunta de duplo sentido, mas não que seja ofensiva. Sim. E aí a pessoa começa a levar para um lado pessoal, entende? Para um lado mais agressivo até. Que loucura, cara. Então isso meio que desmotivou, assim, sabe? Vou fazer em casa mesmo com meus amigos. Saquei. Não, que também é um formato bem bacana e tem a própria conversa lá com o Blob, com o Hot Funk, são bem bacanas, assim, e eu acho que você conseguiu montar um formato que ele transcorre, ele é um papo fluido, bacana, né? Eu nem chamo de entrevista, eu chamo de um bate-papo, né? Igual a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Entrevista é uma coisa muito formal, né? Sim. Roteiro e tal. Apesar que você tá com o seu roteirinho aí, né? Eu tô com o meu roteirinho, porque eu sou, né, seguro. Cara? Exatamente. Aí, bicho, eu começo a devagar. Você viu? A gente de Porto Alegre já foi parar em Seropédica, anos 80. Então, cara, se deixar, entendeu? Eu vou embora. Mas, Magno, e aí pra gente ter acesso, assim, na fila do show, ao material lá, aos teus filmes, enfim, como que a gente consegue isso? Assim, tu tem... Cara, assim, ó, a maneira mais fácil... Algum site, enfim. Então, eu tenho um site, tá? Mas assim, esse site ficou pronto, tipo, essa semana. Sim. Eu não sei direito ao certo qual é, mas é aqueles do Wix. Tá. Então, colocar Magnum Borini no Google, você acha. Se não achar por um acaso, procura no YouTube, certamente vai entrar no meu canal ali na fila do show, né? Ou outras coisas que eu produzi. Facebook e Instagram eu também tô como Magnum Borini, então é fácil de achar. Qualquer coisa, só entre em contato. Magnum, tô a fim de ver os filmes da tua oficina, das oficinas que você fez. Aí eu mando, né? Tem filmes desde oficinas que eu fiz em São Paulo, como eu fiz aqui em Porto Alegre. Que legal.
Daí tem... Magno, tô a fim de ver esse filme aí que você falou da tua esposa. Também passo o link, sabe? Legal. Ou, não achei na fila do show aqui... Mando também. Então não tem crise. Assim, só entrar em contato comigo que eu gosto de ser... fila do show eu gosto de ser amigo de todo acho mundo. que, se não me engano, é canal na fila do show no Facebook. No YouTube você no já YouTube, acha fácil. Na fila do show, assim, já acho fácil. Maravilha. Tá? Não tem segredo. Massa. Mas se quiser ser meu amigo, pode me adicionar lá, que eu gosto de fazer amizade com as pessoas. Não é números pra eu... Pra ficar lá de amigos. Ganhar patrocínio, né? Ganhar mimos exato, no Instagram. Mimos, Não, eu gosto Digital de ser amigo das pessoas mesmo. Não, eu gosto de ser amigo das pessoas mesmo. Que massa, cara. Bom, então, Magnum, muito obrigado por estar aqui hoje batendo esse papo comigo sobre Porto Alegre, sobre as suas impressões da cidade. Aprendi bastante aqui sobre lugares que eu não conhecia, sobre a tua visão da cidade e sobre a tua história também aqui, com a Pomba, enfim. Valeu demais. E é isso. Então, no Instagram, de novo, Magnum Borini. Isso. Massa. Magnum, brigadão. É isso, Dani. E é isso. Eu que agradeço aí. E, cara, eu vou dar uma sugestão aqui, ó. A gente nem combinou isso, hein? Sem combinar, já vai ser aqui direto. Cara, não sei quem, tá? Mas alguém tem que entrevistar você, cara. Ih, bicho. Porque as pessoas... Não, porque as pessoas têm que te conhecer, sabe? Você falou um pouco aqui da tua vida. Claro que aos poucos você vai dando o seu parecer, né? Sim. Essa é a troca de ideias do programa, mas eu sou legal. péssimo de falar de mim, cara. Mas, acho que sem perceber eu acabo falando, mas pra eu sentar aqui e falar... Mas você falou de você bastante aí, cara, né? Mas eu acho que... Deveria sim, porque é legal, né, meu? Tipo, você deu um parecer aí, como você veio parar nessa cidade, né? Mas eu acho que devia ter aí, porque eu mesmo não conheço tua história muito bem, não, né? Então tu me convida pra ir lá na fila do show que a gente troca essa ideia. Na fila do Já show. me convidei. Na fila do show, então. Me convida que eu tenho vergonha de me convidar. Tá né? certo, te convido pra na fila do show, pode deixar. Então valeu, Magno. Um abraço grande, meu velho. Beleza. Até mais. Valeu, abraço, até. Esse foi o papo com o Magnum Borini. Espero que vocês tenham curtido. Para falar com a gente, você pode me escrever no danielmacline@gmail.com ou visitar nossa página lá no Facebook, que é o Tu Não É Daqui, né? O meu Instagram é @maclinedaniel. Segue lá. Para ficar por dentro dos outros podcasts da Iorro, sigam @IorroArsenal. É isso. Até a próxima. Valeu!